Fala aí pessoal, beleza? Uma boa sexta-feira para todos. Estou vindo aqui nesse feriadão, né? Espero que vocês estejam curtindo aí. Eu estou em viagem, né? Não estou em Maceió, não estou em casa, como vocês podem ver. Estou aqui num outro ambiente, um outro cenário. Mas estou vindo aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre os times do Nordeste. Sejam bem-vindos aqui ao canal. Se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui, deixa o like aqui nesse vídeo para fortalecer um pouquinho aqui o nosso trabalho. Também aproveitando para homenagear, né, essa data tão importante de hoje, que é o Dia da Consciência Negra. Hoje é uma data que a gente lembra da importância também da luta contra o racismo, né? É um dia muito importante também para a conscientização da população sobre essa questão que é muito importante, né? É muito relevante nos dias atuais e que a gente deve tentar o máximo possível acabar com tudo isso que cerca a nossa população, um pensamento muito retrógrado e preconceituoso. Né? Temos então que valorizar toda essa luta contra o racismo, né? Por isso esse dia é tão importante para a nossa sociedade. Vamos então falar um pouquinho dos times do Nordeste, como foi a semana dos times nordestinos. Na sequência a gente fala um pouco da classificação e depois a gente passa também por esse final de semana, esse feriadão de muito futebol. A gente vai bater um papo longo aí sobre isso também nesse vídeo. Primeiro jogo que eu quero falar é o jogo do Bahia contra a equipe do Coritiba. Uma vitória de virada na segunda-feira e que eu de quebra acertei o placar. Então o Bahia já está aí em plena recuperação na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, está em evolução, está subindo na tabela, escalando cada vez mais posições. Bela recuperação do Bahia que estava no Z4, né? E agora está beirando lá a parte de cima da tabela. Daqui a pouco a gente passa um pouco sobre a classificação. Na terça-feira teve mais jogo, um embate entre Sampaio Corrêa e Náutico. Uma vitória do Sampaio lá no finalzinho. O primeiro tempo foi um primeiro tempo em que o Náutico foi superior, só que não conseguiu transmitir isso em resultado. Não conseguiu fazer o gol para ficar na frente do placar contra a equipe do Sampaio, que fez exatamente o Sampaio Corrêa no comecinho do segundo tempo. Fez o gol logo no comecinho do segundo tempo ali, né, e ficou na frente do placar. O Náutico conseguiu ir buscar o empate, golaço também o Náutico fez. E com um a menos, o Sampaio conseguiu uma vitória heróica, né? O Caio Dantas fazendo gol a fole, artilheiro aí, né? E o Náutico sai decepcionado porque jogou melhor, jogou bem e acabou no finalzinho com um jogador a mais levando o gol da derrota lá, o Náutico na zona do rebaixamento da Série B. Tá uma situação bem preocupante, eu diria, da equipe do Náutico. Mas também todos os parabéns ao Sampaio Corrêa, vice-líder da Série B agora com essa vitória. Vamos passando para quarta-feira que teve Copa do Brasil. A equipe do Ceará, que eu até achava que o Ceará poderia buscar uma vitória contra a equipe do Palmeiras, buscou um empate, e buscou mesmo. Né? Não foi suficiente, claro, eram 3 gols de vantagem para a equipe do Palmeiras, então já era muito difícil do Ceará conseguir reverter essa situação. Acontece que o Palmeiras fez 2-0, então no agregado já estava 5. Né? O Ceará foi lá, buscou 2 gols, buscou o empate, né? Pelo menos em casa o Ceará foi buscar um resultado de empate lá contra a equipe do Palmeiras. Não foi suficiente para conseguir a classificação ou para deixar o torcedor esperançoso, dar uma emoção, não, né? Mas pelo menos o Ceará em casa conseguiu aí buscar esse empate. Eliminado então a equipe do Ceará, o último nordestino na Copa do Brasil acabou sendo eliminado aí nas quartas de final. Pela Série A, ontem na quinta-feira, aí eu já vi esse jogo daqui de Japaratinga, né? O Vasco contra a equipe do Fortaleza. Foi um jogo em que o primeiro tempo foi de Fortaleza. Não conseguiu fazer o gol, não conseguiu transmitir, não conseguiu definir. Né? Jogou melhor, teve mais chances, chutou mais para gol, mas não conseguiu fazer o gol. Esse foi o detalhe, que é o detalhe mais importante do jogo. E no segundo tempo foi um jogo para o Vasco. O Fortaleza recuou, talvez tenha cansado, né? Mas o Vasco melhorou bastante no segundo tempo, cresceu e o segundo tempo foi do Vasco, né? Um tempo para cada time aí, resultado 0-0. Agora vamos falar um pouco da classificação. Vamos passar aqui primeiramente pela Série A do Campeonato Brasileiro, né? Já citando aí a posição dos times nordestinos. A gente tem o Bahia em 9º colocado. Olha, a recuperação do Bahia já está na primeira parte da tabela.
né? Já pelo menos passa essa rodada aí na primeira parte da tabela de classificação. Bahia com 28 pontos. 4 pontos atrás do Fluminense, que está em oitavo, e o Bahia poderia estar buscando algo a mais. Nessa primeira parte da tabela, a partir do Fluminense está tudo embolado, né? A tabela de classificação, Atlético 38, Internacional 36, São Paulo 36, Flamengo 36, Palmeiras 34, Santos 34, Grêmio 33 e Fluminense 32. Está muito embolado ali, aí já vem um bloco mais abaixo, com o Bahia com 28 pontos. E abaixo do Bahia tem o Atlético Paranaense com 25. Né? Então já uma disparidade aí desses times que estão ali do oitavo para cima e os times que estão já para essa parte de baixo da tabela. E o Atlético Paranaense com 25 tem a mesma quantidade de pontos de Sport e Fortaleza, com 25 pontos também, só que aí tem os critérios de desempate. Né? E o Ceará, o nordestino, que vem um pouco mais abaixo em 14º, com 24 pontos. Só que tem um jogo ainda para fazer a equipe do Ceará, então pode avançar aí, pode subir mais na tabela. Descendo uma divisão, aqui vamos falar da Série B. A classificação da Série B tem o Sampaio Corrêa como vice-líder, 37 pontos. Joga contra a Chapecoense na próxima rodada, isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas descendo um pouquinho mais na tabela, o Sampaio Corrêa também em uma franca ascensão. Né? Hoje para mim é um dos favoritos também ao acesso pela fase que o Sampaio Corrêa vem demonstrando. O CRB vem em oitavo colocado com 29 pontos. Aí para ter uma noção do G4 são 8 pontos de diferença do CRB para o Cuiabá, que está em quarto colocado. Descendo um pouco mais, o Confiança com 29, mesma quantidade de pontos do CRB, só que o CRB em oitavo e o Confiança em 11º, mesma quantidade de pontos, né? Tá embolado também esse meio da tabela. O CSA vem em 12º com 28 pontos. E mais abaixo o Vitória com 24, uma posição fora da zona do rebaixamento, e o Náutico 17º colocado na zona do rebaixamento com 20 pontos, 4 pontos atrás do Vitória, que está fora da zona do rebaixamento. Então uma situação bem preocupante aí da equipe do Náutico. Mas, repito, fez uma boa partida contra o Sampaio Corrêa nessa terça-feira, se não me engano, acho que foi na terça-feira. Então agora, só pra gente passar nos palpites que eu dei, né? No último vídeo eu falei vitória do Bahia, Bahia ganhou. Falei vitória do Sampaio contra o Náutico, Sampaio ganhou. Eu acreditava numa vitória também da equipe do Ceará contra o Palmeiras, acabou sendo um empate. E o jogo do Fortaleza contra o Vasco, eu esperava uma vitória do Fortaleza. Foi por pouco, mas foi um empate ali. Então, tô meio a meio nos palpites. Vamos falar então dos jogos aí desse final de semana, desse feriadão. Hoje a gente tem já a abertura da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí enfrenta o Confiança hoje às 4h30 da tarde. Feriado, né? Então jogo à tarde também. Nesse jogo aqui, o Confiança enfrenta o Avaí, que é um time que está brigando lá pelo G4. Então acho que o Confiança pode ir lá para buscar um empate, certo? Mesma coisa, Vitória e Ponte Preta. Ponte Preta é um time que briga para entrar no G4 e o Vitória joga em casa. É um jogo também que eu acho que vai dar empate. Não acho que o Vitória deva aprontar para cima da Ponte, não, nem o Confiança para cima do Avaí. Creio que 2 empates aí sejam os resultados mais acessíveis, digamos assim. Ainda tem hoje à noite às 7h15 Sampaio Corrêa e Chapecoense. Aí o jogo do líder contra o vice-líder. Sampaio em casa tem que se impor, tem que buscar o resultado. Só que eu creio também que a Chapecoense é um adversário difícil de ser batido, então eu colocaria um empate nesse resultado aí. Hoje ainda a gente tem Red Bull Bragantino contra o Bahia. Bahia em franca ascensão, Red Bull está na zona do rebaixamento, então eu acho que o Bahia pode ir lá para conseguir uma vitória sim, certo? Então botaria a vitória do Bahia nessa... Vitória do Bahia é lasca. Né? O Bahia ganha o jogo. Foi mal a torcida do Bahia. Então o Bahia ganha o jogo aí contra o Bragantino. Pela Série A não tem jogo nesse sábado, mas pela Série B tem sim. A gente tem CRB e Náutico, confronto de nordestinos aí. Jogo bem chatinho da gente comentar, né? O CRB tá na parte de cima da tabela, só que não me convence muito não essa equipe do CRB. O Náutico assistiu o jogo contra o Sampaio e jogou muito bem. Então eu creio que nesse jogo aí até
uma vitória do CRB seja mais aceitável do que uma vitória do Náutico, né, no quesito de palpite. Mas eu acho que deve dar um empate. Também só dou de empate nesse jogo da Série B, né? E Cuiabá contra o CSA, vamos seguir também no empate. Tô torcendo, claro, por uma vitória do CSA, como azulino, né? Mas eu acho que o CSA vai lá e busca um empate. Eu acho que é o resultado mais natural, talvez assim, né? O Cuiabá tá bem, só que tem um momento turbulento, eliminado na Copa do Brasil, né? Foi também, perdeu seu treinador que vinha fazendo um bom trabalho, e eu acho que o Náutico não deve, o Cuiabá, perdão, não deve ser o mesmo time que estava sendo. Eu acho que então o CSA pode aprontar lá sim, mas eu acho que vai ser empate esse jogo. E agora, para a gente encerrar os jogos do final de semana, temos pela Série A o Ceará contra o Atlético Mineiro. O Atlético é um time que oscila muito, só que é o líder da competição, né? Então, é o líder mesmo, deixa eu só conferir aqui. É sim o líder, então, ainda é o Atlético Mineiro. Ceará e Atlético, eu creio num empate. Mais um. Mas tô torcendo para que o Ceará vença esse jogo, porque o Atlético, ele oscila muito, né? Às vezes ganha um jogo de lapada, outro leva uma sapatada aqui, né? O Atlético tem esse negócio. Então eu acho que o Ceará pode aprontar, só que eu creio que seja empate esse jogo. Já na noite desse domingo a gente tem Botafogo e Fortaleza. Aí eu creio em outra vitória do Fortaleza pela fragilidade da equipe do Botafogo, né? Eu imagino que o Fortaleza possa ir lá para aprontar e vencer essa partida, esse duelo aí contra a equipe do Botafogo. Na segunda-feira tem o complemento da Série A, jogo do Sport, só que isso daí a gente fala no vídeo da segunda-feira, viu, gente? Vamos encerrar então aqui esse vídeo, né? Agradecendo aqui a presença de todo mundo aqui, um bom feriado para todos, bom final de semana. Hoje à noite tem pré-jogo da equipe do CSA, então fiquem ligados aqui no canal Espaço da Bola, beleza? Um abraço para vocês, gente. Até mais. Bom feriado para vocês. Valeu.